amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o estudo com a leitura do Evangelho, a prece, e vamos dar continuidade na obra do nosso irmão e mestre Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Vamos lá, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A verdadeira desgraça, é o item 24. Todos falam de desgraça, todos já a experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas do féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que com dificuldade esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que é realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, reunidos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. Nesta manhã, a obra do nosso irmão Leon Denis, o livro Depois da Morte. Permita que eles nos inspire, Senhor. Junto com os benfeitores da nossa casa, nós pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Em nome dele, de Leon Denis, do mestre Kardec sempre, do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, responsáveis pela divulgação. Que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos dar continuidade aqui às objeções contra o Espiritismo, que nós paramos, já estamos há 3 aulas estudando aqui. Aí vamos lá. Vamos ali, sem esquecimento, colocou ali? Sem o esquecimento
os grandes culpados, os criminosos célebres estariam marcados pela eternidade. Então, olha só, sem o esquecimento do passado, esse aqui, eles falaram, a objeção é a seguinte: se a gente teve uma vida passada, quem não veio à aula passada, se a gente teve uma vida anterior a essa, por que eu não me lembro? Por que eu esqueci quem eu fui? Nós já colocamos várias situações aqui. Vocês lembram quando eram bebês? Alguém lembra quando tinha 1 aninho de idade? Mas vocês deixaram de ter 1 ano? Alguém lembra quando tinham 2 anos de idade? 3? 4? Olha, com 5 começa. Tem gente que não lembra nem com 6, nem com 7. Então vocês vejam, se a gente viveu com 1 aninho, com 2 aninhos, e não lembra, nós vivemos quando estávamos no ventre materno. Alguém se recorda? Alguém se recorda quando estava mamando? Não. Então, por isso que a gente não se recorda da vida passada. A gente tem um novo corpo, um cérebro que marca dessa vida até o último dia dessa vida. Mesmo assim, com esse cérebro, eu não me lembro de vidas passadas. E isso é útil. Por quê? Senão, como ele colocou, os grandes criminosos, poxa, você vê, ia lá o fulano, ele foi um estuprador, nasceu de novo. Aí vocês pensam num bebezinho que vocês lembrassem da vida passada dele e vissem que ele foi um criminoso, matou, estuprou, roubou. O que vocês iam fazer com o bebê? Ia fazer ele de isca para pescar ali na praia, né? Pois é. O que vocês fariam se lembrasse que o marido de vocês ou a mulher de vocês tivesse traído vocês, tivesse feito coisas ruins para vocês? Vocês iam casar com ele de novo? Pior que casam, hein? Casam, mas não me lembra, né? Casa, mas não lembra. Olha, eu fiz muita maldade. Eu já fui uma pessoa muito má. Agora estou tentando me regenerar. Mas muitas pessoas, né? Alguns médios já me disseram. Eu fiz uma maldade muito grande com a família da Lourdinha. E ela tá demorando a perdoar. Já há alguns séculos que a gente vem junto. E a coisa, acho que agora dessa vez foi. Mas aquelas maldades que a gente invadia as casas, incendiava, matava todo mundo. A gente, quando vê esses filmes de época da Idade Média, era assim mesmo. Aqueles trogloditas, né, só tem músculo até na sobrancelha, vão invadindo, matando, estuprando. Pois é. Só que a gente está sempre ligado uns aos outros. Nós estamos sempre ligados. Vocês estão aqui, quem vem para cá, está sempre vindo aqui, tem ligação com a casa, tem ligação comigo. E se vocês lembrassem que eu incendiei a casa de vocês todas também? Se vocês lembrassem disso. Se vocês lembrassem de que os homens que estavam lá comigo abusou de vocês, dos filhos de vocês, das filhas de vocês, matou os pais de vocês, vocês iam me ouvir aqui hoje? Não iam me perdoar? Está vendo? Por isso que vocês esqueceram. Por isso que a gente esquece. Aí a gente vai morrendo e nascendo muitas vezes porque a gente vem melhorando. Nós já fomos homens das cavernas. Nós já fomos homens primitivos. Obrigado. Nós já fomos homens primitivos. Ainda bem que não nos lembramos. E todo mundo, todos nós, porque é um processo, já fizemos coisas erradas. Como eu disse semana passada, Leon Denis colocou aqui uma frase, que eu vou repetir ali, apareceu ali já? A primeira frase: sem o esquecimento,
os grandes culpados, os criminosos célebres estariam marcados pela eternidade. Por exemplo, vamos pegar um grande criminoso, Hitler, Adolfo Hitler. Se vocês soubessem que ele estava nascendo ali no César Maia, que é uma criancinha daquela ali, tá vendo? Por isso que a gente esquece. Aí ele não tem a oportunidade de fazer o bem, porque ele vai se arrepender um dia, ele vai voltar, e ele terá que fazer o bem. Não tem outro caminho senão o amor e a caridade, o perdão das ofensas. Como falamos semana passada, vou repetir, não tem coisas na cabeça de vocês que vocês não querem lembrar mais? Não tem? Coisas que vocês fizeram, que vocês empurram para debaixo do tapete, queria apagar da cabeça? Putz, por que eu fiz aquilo, meu Deus? Por que eu falei aquilo? Por que eu falei aquilo? Coisas que a gente falou, coisas que a gente fez, até pensamentos que a gente teve. Puxa, como é que eu pude pensar assim? Aí você, quando lembra, diz assim: meu Deus, não quero mais saber disso. Mas como está nessa vida, volta e meia vem na nossa cabeça, né? De vez em quando vem. Imagine se vocês lembrassem da vida de vocês ao longo dos milênios, o que vocês fizeram há 1000 anos atrás. Durante 1000 anos a lembrança viesse na cabeça. A gente não ia conseguir viver. A gente não ia suportar viver. Então, agradeçam a dor, agradeçam as dificuldades. Nós vimos ali no Evangelho, eu abri por acaso, mas como os guias orientam a gente, né? Ele disse assim: a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça não está no fogão sem fogo. O que é o fogão sem fogo? Porque não tem nada para cozinhar, porque não tem comida, porque não tem gás. A verdadeira desgraça não está na traição que recebemos. A verdadeira desgraça, ele foi dizendo uma porção de coisas que nós consideramos desgraça, mas ele diz assim: do ponto de vista isso dói, realmente é uma desgraça. Porém, a desgraça maior está na consequência do fato, nas consequências. A pessoa que mata é uma desgraça, mas pior do que matar, ele vai ficar preso e depois vai ter que responder por isso na outra vida, perante o tribunal divino. Então, a desgraça está na consequência do fato. Por que vocês estão pobres hoje? Às vezes não tem nem o que comer. E eu sei que nós estamos com dificuldades, mas orem, peçam a Deus para vir ajuda, para a gente distribuir cestas. Se pudesse, eu dava 10 cestas para cada uma para vocês, todo mês. Mas agradeçam a Deus, porque provavelmente foram egoístas. Claro, tem pessoas que pedem passar pela pobreza, porque a gente também precisa. Nem sempre a gente foi egoísta, está pobre agora porque foi egoísta, porque abusou do que tinha. Quando a gente faz isso, a gente passa por uma expiação. Mas às vezes a gente passa porque precisa passar. Todos nós passaremos pela riqueza e pela pobreza. São pobres hoje? Provavelmente foram ricas no ano, ou ricas e ricos no passado, ou serão no futuro. Então nunca amaldiçoem, nunca digam: ah, meu Deus, por que isso? Me afaste. Não, agradeçam a Deus. A dor faz a gente crescer. A dor faz a gente crescer. A dor nos une. E tudo indica que nós passaremos por grandes dores. Grandes dores. Em breve. Tudo caminha para isso. Tudo caminha para isso. É porque vocês não têm acesso ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, as dificuldades que estamos passando na sociedade, mas virão grandes dores. Precisamos passar. Por prova
ou por expiação. Por prova é porque a gente precisa aprender. Quando é expiação é porque a gente fez sofrer alguém. Entenderam isso? Entenderam por que nós esquecemos do passado? Muito bem. Todo mundo aí tem filho, né? A maioria tem. E se vocês lembrassem de que aquela criança foi um inimigo do passado? Mas todo mundo tem mãe. Se vocês lembrassem que a mãe no passado foi cruel e agora veio como mãe amorosa. Por isso que a gente esquece, tem vários argumentos. Continua Leon Denis. Vemos os condenados da justiça humana, depois de sofrida sua punição, perseguidos pela desconfiança universal, rechaçados com horror por uma sociedade que lhes recusa um lugar no seu seio e os atira, por isso mesmo, no exército do mal. O que seria se os crimes do passado longínquo se traçassem de novo à vista de todos? Então, gente, nosso passado também não foi glorioso não, hein? Senão nós não estaríamos no planeta Terra. Quando sai lá um criminoso da prisão, e fulano estava preso, ficou preso, voltou aqui para minha rua, vocês vão botar ele para trabalhar na casa de vocês? Vocês sabem que o fulano é mau, é ruim, ficou preso, saiu da prisão. Vocês ficam com medo, não é? Aqui todo mundo é criminoso, viu? Aqui não tem anjo não. Nem eu e nem vocês. Como é que ele vai crescer se ele não tiver oportunidade? Aí ele renasce com esquecimento do passado, tem o amor de uma mãe, tem a educação de uma professora, dos pais, e tem uma outra oportunidade. Fala. Não, você já falou uma vez que tem uma prisão no exterior que os próprios presos, eles que fazem a comida, eles que limpam, e saem de lá e recuperam lá. Tem lugares que o preso é reeducado para ser colocado na sociedade. Mas a nossa sociedade não é assim. Ó, aqui no centro tem prisão, vocês sabiam? Está lá dentro da pedra, atrás do bambuzal. Quem pisar na bola vão amarrar lá no bambuzal. Lá tem uma prisão, lá atrás, por dentro da pedra. Ora, espírito preso? Sim, tem espírito malfeitor. Tem espírito desencarnado, porque nós somos espíritos encarnados. Não tem espírito encarnado mal? Tem espírito desencarnado mal, que ele não pode ficar na sociedade, não pode, está causando muito problema. Olha, quando a gente estuda Memórias de um Suicida, todo domingo, vocês poderiam ouvir de casa, ouvir aqui, não vem nenhuma de vocês, às vezes eu tenho um aluno aqui, mas a gente faz a live, igual eu estou fazendo aqui. Vou abrir um parênteses. A partir da semana que vem, quarta-feira, a gente já tem aqui o microfone sem fio, para vocês perguntarem e as pessoas de casa ouvirem a pergunta de vocês. E quem está em casa pode perguntar também, é só passar para a Priscila, que a Priscila passa para mim. Se eu souber, a gente responde. Tem um espírito chamado ali na obra Agenor Penal. Essa obra aqui, ó, fininho o livro, ó. Fininho, né? Olha, essa obra aqui, esse livro, eu particularmente já li algumas vezes, umas 12, 15 vezes por aí, de tão boa que ela é. Estudamos aqui. Só aqui na Casa Espírita a gente estuda ela domingo de manhã e sexta-feira antes do nosso trabalho com os suicidas. Se vocês lerem isso aqui, vocês nunca mais vão falar nem a palavra suicídio, nem a palavra vocês vão usar mais. Então ele conta aqui
Ó, Memórias de um Suicida. É o que aconteceu com ele. É o Camilo Castelo Branco, que foi um grande escritor português, na literatura portuguesa. Se vocês botarem aí no Google Camilo Castelo Branco, você aqui está como nome de Camilo Cândido Botelho, um pseudônimo. A gente sabe que é o Camilo Castelo Branco. Ele se suicidou no final do século XIX. E ele conta tudo o que aconteceu com ele, desde o momento que ele se suicidou, que ele foi por túmulo, quando ele conseguiu se desvencilhar do corpo no túmulo, quando foi levado lá para um lugar chamado, como é que é lá, o umbral deles lá, o Vale dos Suicidas, a recuperação. Ele conta dele e conta a partir lá do vale de um grupo de 5 que estava com eles. Lá eles foram colocados em grupo de 10, ele conta de mais 5. Ele vai se recuperando, ele vai estudando e tal, vai visitando os diversos departamentos da instituição, que fica na colônia Maria de Nazaré. E lá tem um lugar chamado Torre, a Torre. Ali é o quartel dos, vou dizer, soldados, né? Que são os seguranças, os milicianos. O miliciano lá não tem a mesma conotação que a gente dá aqui, da milícia daqui. Tá? Que aqui é um monte de bandido. Lá os milicianos são os seguranças. Então, eles ficam aquartelados lá, e lá é a prisão dos piores espíritos, os mais malfeitores estão lá, presos. E ele conta lá rapidamente a história de um desses suicidas, chamado Agenor Penalva. Agenor Penalva está preso há 38 anos lá. 38 anos. Todos os dias ele recebe a visita de um sacerdote, a um padre lá. É um espírito que foi padre na terra e continua lá como padre. Ele gostou, gosta, e as pessoas muitas vezes preferem um padre. O católico que vai para lá quer conversar com o padre, não quer conversar com o pastor, até ele tomar consciência de que esse tudo ficou aqui na terra, né? Os títulos ficam na terra, mas ele conserva-se lá como padre. E o Agenor Penalva está 38 anos preso. O Agenor Penalva largou a mãe, deixou a mãe morrer na miséria, roubou tudo da mãe, do pai, abandonou, e fez várias donzelas se suicidarem. Ele envolvia a moça, usava a moça, e depois, para não ter escândalo, ele induzia a moça ao suicídio. Então ele foi, e depois no final ele se suicida. Novo, seus 30 e poucos anos, ele se suicida, se mata. Então ele conta aí rapidamente, um suicida, homicida, perigosíssimo, porque no mundo espiritual ele continuava influenciando para o mal. Ele passou a ser o chefe de uma falange, de uma pequena falange de espíritos. Esse espírito, diz lá o nosso Camilo, que ele que vai narrando a história. Esse livro é tão bom, porque foi um livro escrito a 3 mãos, como dizia o nosso irmão altivo. Foi a Dona Ivone, o médium, o Camilo narra a história, e Leon Denis coloca a doutrina espírita. É um livro espetacular. Vocês vindo para cá, ó, tem jovem aqui, tem garota aqui de 12 anos sentado aí ouvindo, e me faz pergunta. Vocês podem ver. Se ele na terra solto, se aproximar de um de nós, na mesma hora a gente tem vontade de se suicidar, e as almas mais fracas se suicidam de imediato. Nós não suportaríamos a vibração dele, seríamos levados ao suicídio, só por ele ficar perto da gente. É um espírito perigoso, não é? Ele está preso.
cogitava-se ele ser banido do planeta Terra. Ele já estava na lista de sair da Terra e ir para o mundo inferior. O amor de Jesus, de Maria, intercedeu por ele, pediu que não fizesse isso, tentasse de tudo para ele se recuperar e continuar reencarnando na Terra, de tudo. Porque a dor seria imensa nesse planeta. É ali que Jesus se refere ao ranger de dentes. Prantos e ranger de dentes são esses mundos inferiores. Muitos espíritos da Terra já estão sendo banidos para lá. E ele estão lá tentando ajudar. Mas o amor daqueles guias o envolveram de tal forma, e olha só, 38 anos presos, mas todo dia, não é prisão igual aqui não. A prisão é uma sala imensa, ele ficava isolado, sozinho. Esses espíritos perigosos não podem ficar com ninguém. Eram vários, só contou dele. Ele ficava sozinho lá na prisão e todo dia tinha a visita do padre. Por isso que eu falei do padre. O padre ia falar do evangelho para ele, falar da necessidade do perdão, que ele precisava perdoar, falar para que ele reconhecesse o erro que ele fez, o mal que ele fez à mãe dele. E ele não reconhecia. Ele não reconhecia. Estava sendo tentado ali os últimos recursos, senão ele seria banido. Tá, aí ele vai e se arrepende. Chora e tal, se arrepende. Né? O que aconteceu com a Genopenalva? Reencarnou. Não sei aonde. Ele reencarnou. E se vocês soubessem que esse espírito que é teu filho, um exemplo aqui, é o Agenopenalva, vocês lembrassem de tudo que ele fez, aí nasce no teu ventre, está no teu ventre, aí você olha para ele, se lembrasse de tudo, você ia cuidar dele como filho, ou ia ter medo dele? Vocês estão vendo por que a gente esquece do passado? E mais, ou todo mundo aqui é anjo? Já falei que não, né? Você não tem nada de anjinha, Sônia, só tem essa cara aí de boba. Dona Maria também. Coisa ruim. Estão entendendo por que a gente esquece o passado? Bom, vamos lá. Olha, sem a reencarnação, vocês estudando aqui, estão estudando o Livro dos Espíritos, às terças-feiras, sem reencarnação, não se compreende justiça divina. Não se compreende justiça de Deus. A gente só vai entender justiça se a gente entender reencarnação. Tá? Então eu estou partindo do ponto que a reencarnação, já foi falado aqui várias vezes, vocês não têm dúvida nenhuma, é matéria dada. Jesus falou da reencarnação. Então, só a reencarnação para explicar determinadas coisas que acontecem aqui no mundo terreno, determinadas situações. Essa diferença toda entre nós, sejam sociais, sejam as diferenças cognitivas, sejam as diferenças físicas, só a reencarnação. Aí a gente esquece o passado. O André Luiz, o nosso Chico, conta uma história que nós estudamos aqui também. Vocês têm que vir mais à Casa Espírita, em vez de ficar fazendo fofoca lá no César Maia, vem para cá. Estuda de manhã, de tarde, de noite, tem estudo todo dia. Eu só vou embora hoje aqui de noite, 9 horas da noite. Então, o André Luiz fala lá do departamento, lá em Nosso Lar, de reencarnação. Aí vai lá uma pessoa, eu não me recordo se era uma mulher, ela vai lá
com um mapa, porque se faz um mapa do corpo, se planeja um corpo físico, e ela diz assim, tem uma coisa errada aqui no meu mapa, que ela já ia reencarnar. Aí o responsável disse, como assim? O meu corpo está perfeito, e eu não quero ter um corpo perfeito, para eu não cair na vaidade, por causa da beleza. Coloca um defeito aqui na minha perna. Aí ela nasce com defeito na perna. Ela nasce com defeito na perna. Deixa eu abaixar esse negócio aqui. Aí ela vai reencarnar com defeito na perna. Vai ser uma moça bonita, mas manca. Aí você, que castigo. Não foi nem castigo, ela que pediu. Ela está em expiação. Não, ela não está em expiação, ela pediu para vir aqui no planeta de provas, e ela sabia das dificuldades dela. Tem uma menina que vem aqui, ela vem sempre sábado, que é a Jennifer. Eu falei o nome, não era o nome, então não vou falar o exemplo dela. Então a gente vem em prova, e às vezes a gente não errou. Jesus conta lá uma passagem de um cego, em que eles perguntam para Jesus, quem foi que pecou para que ele viesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus responde, nem ele nem os pais dele, ele veio para a glória de Deus se fazer presente. Ele dá o testemunho dele. Olha a moça aí que reencarnou manca. Entenderam? Vamos lá então, vamos continuar aqui, que vocês falam muito, senão a gente não vai dar tempo de acabar isso. Quase todos temos necessidade de perdão e de ouvido. Sabe o que é ouvido? Não é orelha não, ouvido é esquecimento, de esquecer. Quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. Vou mudar a palavra. Ouvido é esquecimento, tá? A sombra que esconde nossas fraquezas e nossas misérias alivia nosso espírito, tornando-nos a reparação menos penosa. Por quê? A reparação só se dá aqui no corpo físico. A gente erra aqui, a gente repara aqui. A expiação, a prova se dá no mundo espiritual e aqui. Mas a reparação só se dá no corpo físico. E a gente esquecendo o passado, a reparação, reparar o mal que fez, fica mais suave. Porque eu não estou lembrando da besteira, da bobagem que eu fiz. Depois de ter bebido as águas do Létes, o que é a água do Létes? Aí é uma expressão antiga lá que diz o seguinte: rios do inferno. Quem ia lá para queimar no inferno. Depois de ter bebido as águas do Létes, renascemos mais alegremente para uma vida nova. Então, depois de sofrer no mundo espiritual, a gente renasce numa vida nova, esquecendo tudo. Provavelmente alguns de nós não veio nem ter muito espírito, não vou dizer nós, não, vamos falar dos outros. Tem espírito reencarnado que não foi para uma colônia. São várias as colônias espirituais. Nosso Lar, teve até um filme. A colônia Maria de Nazaré, que é essa que acolhe suicidas. O Nosso Lar fala de Alvorada Nova. Tem várias colônias espirituais, mas tem uns que vêm direto do umbral. São resgatados do umbral, vão para uma casa transitória, num próprio mundo inferior, e reencarna, porque ele não tem condições de ir para uma colônia espiritual. Então você vem desse Létes que ele falou ali, amargou lá o fogo do inferno. Claro que esse fogo do inferno é o sentido figurado,
amargor, muitas dores, e chega um momento que a lei diz assim, ele está arrependido, chega de sofrer, e prepara uma reencarnação para ele. Renascemos mais alegremente para uma vida nova. Os fantasmas do passado dissipam-se. Transportados para um meio diferente, nosso ser desperta para outras sensações. Abre-se para outras influências. Abandona com mais facilidade os erros e os hábitos que retardaram outrora a sua marcha. A alma do culpado, renascendo sob a forma de uma criancinha, encontra à sua volta a ajuda e a ternura necessárias ao seu reerguimento. Nesse ser fraco e encantador, ninguém imagina reconhecer o espírito vicioso que vem resgatar um passado manchado. Entenderam? Eu vejo a minha netinha, vovô, é a coisa mais linda do que tem, mas eu não sei do passado dela. Faz o que quer comigo, viu? Para certos homens, o passado não está, entretanto, absolutamente apagado. O sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência. Então, jaz. Aqui jaz fulano de tal. Mora, né? Mora. Lá no cemitério tem escrito, aqui jaz Maria Aparecida. Então, ali está o corpo de Maria Aparecida. Então, jaz na consciência, está lá dentro. Tem gente que tem lembrança. Sim, isso é uma perturbação danada, tá? Para a pessoa. O sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência. É a fonte das intuições, das ideias inatas, das vagas lembranças e dos misteriosos pressentimentos, como um eco enfraquecido dos tempos decorridos. Analisando essas impressões, estudando-se a si mesmo com atenção, não seria impossível reconstituir esse passado, senão nos seus detalhes, pelo menos nos seus traços principais. Então, essas pessoas que têm essa lembrança, não seria difícil reconstituir, não. Eu sempre tive em minha lembrança uma cena que durou a minha vida toda. Eu sonhava constantemente com a mesma cena. E um dia eu descobri que foi aquela situação. Quando a minha esposa desencarnou. Aí eu descobri e falei assim, isso ficou lá atrás. Foi uma lembrança do meu passado. Uma cena dolorosa, tá? Aí nunca mais eu sonhei. Nunca mais. Depois que eu descobri o que era, não sonhei mais. Então aquilo jazia, quer dizer, jaz em mim, ou jazia em mim. Estava na minha lembrança. Eu quase todo dia eu sonhava com aquilo. Me marcou a vida toda. Oh, como é bom esquecer. Eu lembrando, vendo o que fez, passou, já fiz, já aconteceu. Estou em outra vida. Vida que segue. No final de cada existência, lembranças longínquas renascem pouco a pouco e saem da sombra. Avançamos passo a passo, tateando na vida. Vinda a morte, progressivamente tudo se esclarece. O passado se explica, o presente e o futuro ilumina-se com claridade nova. O que ele disse aqui? Quando a gente desencarnar, esse é o termo correto, não é morrer. Morre o corpo, mas a alma sobrevive. Então a gente desencarna, tira a carne. A lembrança do passado vai vir. A lembrança dessa vida toda, desde quando bebê, desde quando vocês reencarnaram, desde quando nós reencarnamos, a gente vai lembrar de tudo. Por que escolhemos essa vida? Se viemos de uma colônia, se viemos do umbral, se já nos suicidamos, se não, a gente vai lembrar.
Quem é o fulano? Quem foi meu filho? Por que é meu filho? Por que eu amo tanto ciclano? Por que eu tive uma antipatia por fulano, por Beltrano? Vai lembrar. Vai lembrar de tudo. É só esperar um pouquinho. É só morrer ou desencarnar. Dúvidas? Eu queria dar uma opinião que eu acho maravilhosa, de que às vezes, por exemplo, um grupo, família, todo mundo assim, sofrendo, tem um filho que parece que é o filho pai de todos. Ajuda todo mundo. São espíritos afins e bons que gostam da gente. Então vem um que suporta todo mundo, amor todo mundo, atende todo mundo. E traz nele isso, né? Traz nele. Então vamos lá. A alma, voltando à vida espiritual, recobra a plenitude das suas faculdades. Estão lendo ali? Plenitude das suas faculdades, tudo que ela conhece. Quem não sabe ler nem escrever agora, não sabe nessa vida, mas sabe de outras, vai relembrar. Começa então para ela um período de exame, de repouso, de recolhimento, durante o qual ela se julga e avalia o caminho percorrido. Recebe os avisos, os conselhos dos espíritos mais adiantados. Guiada por eles, tomará resoluções viris e, na ocasião certa, escolhendo o meio favorável, tornará a descer num corpo novo. Então, o que vai acontecer com a gente? Aqui ninguém é espírito perfeito. A perfeição está em Deus. E é para lá que a gente caminha. Nós somos espíritos imperfeitos. Então vamos morrer e vamos nascer de novo. Todo mundo aqui vai morrer e vai reencarnar. E a gente vai fazer um balanço dessa vida, das vidas passadas. Vamos ser aconselhados por bons espíritos, pelo nosso anjo da guarda, todo mundo tem um anjo da guarda, e vamos voltar. Então, ninguém veio aqui para passear. Nós viemos aqui para trabalhar, para crescer, para se esforçar e crescer. Espírito não pode ser preguiçoso, tem que trabalhar. Trabalhar para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento. Se é preguiçoso, se não faz nada, está perdendo tempo aqui. Vai morrer e vai voltar do mesmo jeito. E para um lugar bom aqui não vai. Porque lugar bom só tem espírito trabalhador. Não tem preguiçoso. Lá não tem lugar para preguiça. Jesus disse, o Pai trabalha. Se o Pai, se Deus, se o Criador trabalha, por que eu não vou trabalhar? Disse Jesus, eu também trabalho. Então, se Deus trabalha, se Jesus trabalha, nem nós temos que trabalhar. É lei, é lei. Buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque é buscando que se encontra. Então a lei do trabalho, a porta não abre sem a gente bater, tem que ter o trabalho de bater a porta. A gente não vai encontrar se não achar, tem que ter o trabalho de procurar. A gente não vai achar se não procurar. Aí, dessas palavras de Jesus, está implícita a lei do trabalho. Que visa o progresso. Trabalho, no conceito doutrinário, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. A mãe trabalha, a dona de casa trabalha muito, a professora, o médico, todo mundo trabalha. O traficante trabalha? É útil o que ele faz? Então não trabalha. O vagabundo que assalta trabalha? Não, não é útil, é útil. Vocês querem ser assaltados? Vocês querem que os filhos de vocês sejam aliciados por um traficante? Pois é. Então,
toda ocupação útil é trabalho. E aí vocês vão pensando, o que é uma ocupação útil? Você trabalha com pensamento, você trabalha com sentimento, você trabalha sempre. Fala. Não, eu queria falar com os meninos que não tem idade para começar a aprender a escrever. Tem dá tempo. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente, quando puder, a gente vai fazer aqui ensinar a ler, a escrever quem não sabe. Assim que for possível. A gente já tentou lá na outra casa, não conseguiu por falta de gente. A hora que a gente tiver aqui, vai ter, tá? Se Deus quiser. Ó, uma coisa que a gente queria fazer aqui, a música. A nossa irmã teve aqui, a Rosa, não veio ninguém. Vocês não quiseram, ela foi embora. Então vamos ver se ela, já convidei para ela voltar, ela disse que quer voltar, mas tem que ter aluno. Tem que ter afinação também, né? Quem sabe a gente não faz um coral. Ela queria isso, mas não encontrou ninguém. E por último, o último parágrafo para a gente encerrar. Voltando à carne, todos nós estamos na carne, nós voltamos à carne. Voltando à carne, a alma perderá ainda a memória das vidas passadas, ao que nós falamos, ao mesmo tempo que a recordação dessa vida espiritual, a única verdadeira, livre e completa, perto da qual a morada terrestre lhe pareceria medonha. Longa será a luta, penosos os esforços necessários para tomar consciência de si mesma e recuperar suas potências ocultas, mas conservará sempre a intuição, o sentimento vago das resoluções tomadas antes de renascer e, seguindo o curso das suas existências, melhorar-se-á pelo trabalho e pelo sofrimento. Trabalho e sofrimento. A gente só vai deixar de sofrer quando a gente aprender. Vocês já viram o cara quando monta num cavalo, tem cavalo que leva uma chibatada para correr, né? O outro não, o outro já sabe quando o dono quer correr, ele já vai correndo, ele não precisa levar nada, não precisa bater no animal. E por enquanto, tudo mostra para a gente, tudo indica que a gente precisa levar uma chibatada no lombo para poder acordar. Aí vem as grandes dores, as grandes dores. A dor é um instrumento que a lei de Deus se utiliza para levar o homem ao progresso, a dor. Tem um capítulo todinho sobre a dor no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então que Jesus nos abençoe. Eu acho que foi bom. Alguma pergunta? É isso aí. Vamos então terminar com a nossa prece. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado aos guias da nossa Casa de Amor, muito obrigado a Leon Denis, ao Altivo, aos benfeitores aqui presentes. Obrigado a Allan Kardec, a Jesus, a Deus, nosso Pai, acima de tudo. Que seja em nome do amor que vibra em nossa casa, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra depois da morte. Que assim seja. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro,